Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o continente africano e vai estar vendo justamente esses conflitos étnicos, apartheid e terrorismo no continente africano. Então, quando a gente começa a falar sobre o continente africano, nós podemos observar que vai haver muitas diferenças étnicas, religiosas entre os povos. O continente africano, ele possui povos com diferentes culturas, o que vem resultar, na maioria das vezes, em conflitos entre eles. Podemos observar que esses fatores, como está aqui no terceiro parágrafo, ele vem justamente nos mostrar que um dos motivos para esses vastos conflitos que existem nessa região é justamente o resultado de sua forma de colonização, que foi uma colônia de exploração, onde eles buscavam, além dos recursos naturais, eles buscavam a mão de obra abundante nesse local, que ocasionou justamente a escravização dos negros em todas as partes do mundo. Passando mais um pouco, nós temos abaixo o genocídio em Ruanda. Esse genocídio ele vem trazer para nós um pouco de um contexto histórico que foi o massacre de inúmeras pessoas em uma pequena região chamada Ruanda. Quando falamos nesse genocídio em Ruanda, nós estamos falando de dois povos, os Hutus e o Tutsi, povos extremistas, cada um com culturas e religiões diferentes, que buscavam justamente uma independência de sua região, que era nada mais, nada menos do que essa região aqui, que está em destaque nesse mapa. No livro de vocês também vem mostrando esse mapinha, e que vem nos mostrar que Ruanda, essa região, era justamente o palco entre as disputas entre os povos Hutus e Tutsis. Muitos deles morreram no massacre, nesse genocídio em Ruanda, e outras partes de famílias, eles buscavam abrigo, né? Eles se refugiavam nos países vizinhos, como o Congo, Uganda, Tanzânia e Burundi. Essas regiões foram justamente áreas em que eles buscavam se proteger dessa região que estava em muito conflito por esses povos, ocasionados por esses povos chamados Hutus e Tutsis. Quando falamos nesse conflito que aconteceu por muito tempo, período mais ou menos de 100 dias, um prazo curto, mas que resultou em mortes de milhares de dezenas de pessoas. Então, ele teve o estupim maior no período em que um avião que trazia os presidentes de Ruanda e de Burundi, quando ele foi abatido, quando ele foi derrubado. Então, esse avião que traziam esses dois presidentes foi justamente um dos motivos a mais para que essa luta, esse conflito fosse intensificado, porque um grupo culpava o outro de estar sendo o responsável por derrubar esses aviões e, consequentemente, matar esses dois presidentes. O conflito só teve fim quando, aqui, a Frente Patriótica Ruandesa, que é a sigla FPR, quando venceu as tropas do governo Hutu e tomou o poder do país. Então, quando o governo Hutu, quando os Hutus foram derrotados, né, eles começaram a tomar posse do território e esse genocídio, essa guerra, essa luta entre esses dois povos terminou. Um outro importante cenário de guerras, de opressão,
no continente africano é justamente o movimento chamado apartheid. Esse movimento foi justamente a segregação racial, quando havia uma superioridade dos brancos em relação aos negros. É quando a minoria branca oprimia a maioria negra. Então, esse regime chamado apartheid, ele prevaleceu na África do Sul. Então, lá no sul do território africano, foi onde prevaleceu esse apartheid. E como no próprio livro diz, ele foi mencionado já no capítulo 10 e a gente está revendo agora. Então, o apartheid, ele durou por muito tempo e ele tinha um líder negro que lutava contra o apartheid. Ele lutava para o fim do apartheid. Esse líder negro, ele era chamado de Nelson Mandela. Então, existiram muitos momentos difíceis para os negros na África no período do apartheid. E como esse capítulo, esse parágrafo mostra que um dos piores pontos do apartheid foi a implantação da lei que exigia que os negros portassem um passaporte que os identificava e autorizava ou não a entrar nas cidades. Essa lei era chamada de Lei de Passe. Enfim, os negros, eles não tinham o direito de ir e vir. Tinham as áreas que eles podiam frequentar. Tinham as áreas que eles podiam utilizar. Eles não poderiam se misturar aos brancos. Por mais que os brancos fossem uma pequena parcela da população, mas eles tinham a prioridade. Eles eram superiores aos negros. Então, dessa maneira, o apartheid atingiu seu ápice oficialmente, tratando os negros como estrangeiros e obrigando-os a ocupar as regiões periféricas das cidades sul-africanas. Essas regiões, eles começaram a ser chamados de bantustões. Então, esses bantustões, nada mais, nada menos do que eram áreas destinadas à moradia dos negros. Os negros, eles mesmos lançavam as formas como eles deveriam se utilizar dessas regiões, ou seja, eles mesmo se governavam dentro de territórios africanos que já tinham um governo geral. Então, eles tinham consigo dizer: é melhor a gente se governar bem ou mal do que ser governado por um branco. Então, esses bantustões aqui, ó, cada vez mais eles começaram a crescer e a se desenvolver no território africano. Então, como eu disse a vocês, o líder negro que buscava justamente a igualdade de classes, a igualdade de raças no continente africano, era esse cidadão aqui, chamado Nelson Mandela. Ele foi preso por muito tempo, ele ficou exilado porque ele era um líder negro que buscava justamente os direitos políticos para os negros. Então, ele era visto pelo governo branco, pelo governo que estava de posse do território africano, como uma ameaça. Então, por isso que ele foi preso por muito tempo e ele tornou-se presidente da África do Sul em 1994. Então, Nelson Mandela é um ícone num território africano, porque ele buscava justamente a igualdade, os direitos para os negros, como todos os outros cidadãos. Quando falamos de terrorismo na África, nós estamos falando de um período mais recente, quando grupos extremistas, como o chamado Al-Qaeda, que era justamente comandado por Osama Bin Laden, que foi justamente o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas
no dia 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Após esse ataque, começaram a haver em todo o território mundial ataques terroristas que buscavam justamente chamar a atenção de todo o governo que, de acordo com os seus questionamentos, de acordo com a sua religiosidade, eles também tinham poderes. Então, o continente africano, ele não ficou fora desse ataque terrorista que tanto aconteceu em todas as partes do mundo. Então, no continente africano, a gente pode listar uma série de conflitos que aconteceram e que estão acontecendo até os dias atuais. Mas precisamos levar em consideração apenas os mais relevantes, que são justamente esses que eu falei para vocês há pouco, que foi justamente o apartheid, né? Que foi também os ataques terroristas pelo grupo Al-Qaeda e o genocídio em Ruanda. Esses são os mais relevantes e que vocês precisam se prender mais, aprender mais, entender. Temos o Boko Haram, que é também um conflito que acontece no território africano, mas com menos relevância. Temos também a guerra civil no Sudão, que vem mostrar também essa diversidade étnica da população que vive nessa região, mas que também nós não vamos nos incorporar, não vamos nos aprofundar bastante. E temos também o conflito em Darfur, que é mais uma área que vem com também essa diversidade que leva em consideração os aspectos religiosos, no caso os muçulmanos. Então a gente não vai estar se penetrando muito nesses conflitos listados agora. Nós vamos nos prender apenas no apartheid, no genocídio de Ruanda e nos ataques terroristas. Tá certo, meus amores? Aí agora vocês irão seguir o passo a passo da plataforma, fazer o exercício proposto e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Um abraço em todos, beijo, tchau, tchau.